Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para levarmos adiante o assunto que nós deixamos pendente na semana passada, quando nós estávamos falando que o princípio inteligente ele vai se aliar ao princípio material através do fluido vital. E essa união é que vai dar origem a tudo aquilo que nós vamos entender como matéria. Então, a partir daí, eu gostaria de trazer para vocês a evolução do homem, depois de feita essa individualização, depois de ele ter, né, já essa responsabilidade de se dirigir. Então, eu gostaria de dar um passeio com vocês para nós entendermos também uma questão bem interessante, que é o livre-arbítrio. Mas vamos falar uma coisa de cada vez. Então, eu vou falar primeiro o que significa livre-arbítrio. Livre-arbítrio é liberdade, autonomia, autogoverno, independência. Então, isso é livre-arbítrio. Essa é a definição da palavra. Enquanto que raciocínio significa exercício da razão, pelo qual se procura alcançar o entendimento de atos e fatos. É onde se formulam ideias, se elaboram juízos, se deduz algo a partir de uma ou mais premissas. E a razão? A razão é a faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar, e a inteligência. Quando nós perguntamos, né, quando nós perguntamos como fomos criados, e no Livro dos Espíritos, na questão 115, Allan Kardec fez essa pergunta, e a resposta que os espíritos foram criados simples e ignorantes, todos iguais, ou seja, ignorante de todo desconhecimento e simples pela simplicidade. Então, no primeiro momento dessa encarnação daquele que era princípio e passa a ser um indivíduo, a consciência ainda é bruta, e a partir da sua primeira encarnação é que começa então o armazenamento de todas as conquistas que ele vai desenvolver lentamente. Há evidências que os primeiros hominídeos, do quais somos hoje a civilização, são datados de 7 milhões de anos passados. 7 milhões, é muito tempo. De onde surgiu o primeiro hominídeo, que foi catalogado pela Academia de Paleontologistas, daqueles que investigam o assunto, se chama Sahelanthropus texadensis, né? Que é uma espécie de hominídeo ou hominíneo descrita agora, no ano de 2002, no dia 19 de julho, por um estudioso francês chamado Michel Brunet. Ele era um arqueologista e paleontólogo. Ele ainda está aqui no estudo. Então, o Michel Brunet, com base de um crânio que foi encontrado, ele estudou e percebeu que a linhagem humana já é bem mais antiga. Então, essa comprovação veio agora em 2002. Depois aí eles vão dividindo em várias classes, né? Depois vai entrando, um vai dando origem para o outro, então eu dei uns pulos aí no tempo. Então eu cheguei já logo no Australopithecus. Esses vão permanecer como população da humanidade até aproximadamente 2,3 milhões de anos passados. E aí, digamos assim,
não é raça, né? Mas dessa condição de Australopithecus, aí dá um pulo e vamos então para o Homo habilis. O Homo habilis, ele já tem uma compleição melhorada, ele já tem uma ideologia. Então, vocês imaginem quantas reencarnações lentamente, lá daquele primeiro de 7 milhões atrás, até chegar no Homo habilis, que, que desapareceu há 2,3 milhões de anos atrás. Então, ele tem uma altura mais elevada. Então, dizem que os machos, né, comprovaram isso. Os machos atingiam uma altura de 1,57, pesavam 55 quilos. As fêmeas, a altura era 1,20 e pesavam 32 quilos. Essa espécie de Australopithecus, elas desapareceram há 1,4 milhões de anos. O Homo habilis, desculpe, ele desapareceu há 1,4 milhões de anos passados. Eles andavam em família, eles não tinham um grupo de afinidade, eles não tinham essa troca, mas eles tinham o conceito de família. Olha só que interessante isso. E tinham lá alguma coisa assim, mas é muito rudimentar. Tudo neles era rudimentar. Então, eles vão evoluir lentamente para o Homo erectus, que se destacou já pela Desculpa, mas o Homo habilis, ele já fazia ferramentas bem rudimentar de pedra, de pau, ele já fazia, mas ele se alimentava ainda de carcaças de animais mortos, ou seja, daquilo que, né, a gente fala, carniça. Aí, com o Homo erectus entrando já, né, numa outra fase do progresso, eles vão se destacar pela fabricação de instrumentos, de utensílios, de pedra. Eles vão trabalhar madeira, pele dos animais, vão trabalhar os ossos. E esse grupo de Homo erectus, eles vão sair da África, chegar à Europa, Ásia e Oceania, ou seja, eles vão se espalhar. Então, nós já estamos percebendo já o rudimento da civilização humana. Depois do Erectus, vai aparecer, que foi catalogado, o Homo ergaster. É uma subespécie, mas essa subespécie ele vai migrar para a Europa e também para uma parte da Ásia. Então, nós vamos entendendo como que aconteceu a população do globo terrestre. E esse Homo ergaster, ele vai evoluir para o Homo habilis, que assim vai ser aquele primeiro do gênero Homo, né? O primeiro hominídeo do gênero Homo. Então, esse gênero, o Homo habilis, ele vai aparecer há 2,2 milhões de anos passado, e ele já fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas, provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. E existem, assim, um farto material desses vestígios na África. E aí ele vai evoluir, então, a espécie humana para Homo erectus, que vai ser bem distinta, porque vai viver na África, né, vai aparecer com grande profusão na África, eu digo os fósseis, né? Entre 1,8 milhões de anos e assim lá para trás, né? Já eram mais desenvolvidos, tanto na altura, chegavam a 1,70 de altura, o cérebro já tinha uma caixa craniana de 1.250 centímetros cúbicos, estavam então aumentando a capacidade da inteligência. E eles foram habitantes de diversos ecossistemas diferentes. Então, trouxeram aí, né, digamos assim, uma elevação na lei do progresso em todo o planeta Terra.
Acredita-se que eles desenvolveram uma indústria mais, embora rudimentar, mas mais evoluída do que as primeiras espécies, e eles iniciaram o uso do fogo também. Comiam, aí a sua dieta já era mais saudável, eles já comiam vegetais, frutas, folhas, raízes e animais. Então, eles já eram caçadores também. Já compartilhava o seu habitat com outros companheiros, né? E também já sabiam conviver com outras multidões. Então, eles já faziam, digamos, um intercâmbio. O Homo erectus descendeu, então, do Homo habilis e viveu há cerca de 1,8 milhões de anos. E povoou tudo que, naquele momento, do jeito que era a condição geográfica da Terra. Aí vem o homem de Neandertal, que provavelmente era um descendente do Homo erectus e viveu há 200 mil a 30 mil anos. Ele já era habilidoso, criou muitas ferramentas e fabricava armas e abrigos com ossos de animais. Enterrava os seus mortos. Ele procurava enterrar nas cavernas, com flores e objetos do falecido. Essa espécie do Neandertal, há alguns acadêmicos que dizem que eles já tinham manufatura de joias, eles já sabiam fazer determinados arranjos que eram joias. Mas eles desapareceram assim misteriosamente, não se tem continuidade da existência dessa espécie, do Neandertal. Eles eram atarracados, eles eram tronchudinhos, mas já tinha uma característica bem humana, como nós hoje temos. Eu, particularmente, acredito que foi nesse momento em que houve uma fusão, houve alguma coisa no nosso DNA que alavancou a nossa inteligência, elevando, então, a humanidade na condição de Homo sapiens. Então, foi nessa virada do Neandertal. A comunidade científica, eles não fecham acordo, então eles falam que aí que está o elo perdido. E o Homo sapiens vai dar origem ao homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Sendo mesmo, nós somos digamos assim, uma subespécie do Homo sapiens. A principal característica do homem moderno comparado aos ancestrais é o cérebro, que se desenvolveu mais. Embora nós tenhamos ainda o cérebro um pouco menor do que uma outra espécie que apareceu entre o Neandertal e o Homo sapiens, que era o Cro-Magnon. Então, nós temos um cérebro menor em relação a eles, e eles desapareceram. Esses deixaram só os desenhinhos nas cavernas e sumiram. Mas vamos voltar um pouquinho lá no nosso começo, quando eu estava falando que nós íamos falar sobre o livre-arbítrio, sobre o raciocínio e a razão. O que nós entendemos por livre-arbítrio? Tem muitas pessoas que entram digamos assim, num processo errôneo de compreensão. Penso que livre-arbítrio é fazer aquilo que está na cabeça, aquilo que a gente tem vontade. Isso não é livre-arbítrio. Isso é um poder de escolha que nós temos, mas ainda não é um livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, como eu falei lá em cima, é liberdade, autonomia, autogoverno, independência. E isso é, quando nós tivermos tudo isso, nós estaremos fazendo o uso pleno do nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos fazer um levantamento de cada item que eu falei
sobre o livre-arbítrio. Liberdade, que é o primeiro, né? Pergunto, nós somos seres humanos da Terra e nós somos livres? Que é o primeiro, a primeira definição de livre-arbítrio é a liberdade. Sim e não. Nós somos e não somos. Nós podemos realizar os nossos objetivos livremente na maioria dos países do mundo, em qualquer parte. A liberdade, porém, não é generalizada. Não é. Outro item do livre-arbítrio seria a autonomia, que também vou fazer uma pergunta. Podemos ir a qualquer ponto do nosso planeta livremente? Não, não podemos. Porque isso inclui uma burocracia muito grande, como passaporte, visto de entrada, visto de saída, e quando não somos barrados, que às vezes não temos a permissão de entrar em determinados países. E isso, então, implica em liberdade restrita. Autogoverno. Vamos falar um pouco de governo. Governo em que a população exerce o poder de maneira independente, sem interferência de outros governos ou de qualquer autoridade que a ela não seja capaz de substituir. Governo de si próprio, autocontrole, autodisciplina. Então, isso é autogoverno. Se nós olharmos à nossa volta, mesmo nas maiores potências, nós vamos entender que isso ainda não é aplicado. E vamos ver o que significa independência, então, que seria outro item. A independência é a condição da pessoa livre de quem não deve obediência a alguém. Estado do que não depende de independência financeira, emocional, espiritual. Também não é o nosso caso. Independência, ainda nós vamos conquistar. E dentro da independência também existe a condição da coletividade, que não se submete a outra autoridade e se governa por suas próprias leis. Não chegamos lá ainda. Porque para chegar até aí, tem que ter imparcialidade total, isenção, estado do que ou de quem não é influenciado de forma alguma. Não é o nosso caso. Percebemos daí que nós não podemos exercer o livre-arbítrio na sua ampla capacidade. Nós temos, então, uma liberdade de escolha, porque ele ainda é restrito de acordo com a legislação das leis do mundo e de cada país. E moralmente também. Moralmente também. Essa situação no campo físico, material e também no campo espiritual, qual seria a nossa situação dentro de todo esse contexto? Aí entra a capacidade humana de escolha entre o bem e o mal. Então, nós vamos falar dessa capacidade dentro desse contexto do livre-arbítrio. E não há no planeta um sequer que não tenha tal discernimento. Então, hoje, dentro da estrutura do nosso planeta Terra, desse planeta escola, onde nós estamos aprendendo, todos nós, não tem mais quem não tenha o discernimento entre o bem e o mal. Todos têm. Infelizmente, a escolha de uma esmagadora maioria ainda é equivocada. O que nós chamamos de mau uso da razão. Será que temos desenvolvido o raciocínio lógico com acerto? Aquilo que nós vamos ter para termos o critério daquilo que seja coerente? E mais uma vez a resposta é ainda não. Agora vamos fazer um retorno lá atrás no hominídeo, no Australopithecus. Quando eles estavam ainda com o cérebro ainda pequeno, não era desenvolvido o suficiente para que suas ações determinassem o raciocínio. Consequentemente, eles não usavam a razão. Eles estavam desenvolvendo ainda a linha do pensamento, do raciocínio. Então, eles viviam quase instintivamente. Porém, diante da lei maior,
era a prioridade que retornassem para a experiência física, para recomeçar uma nova etapa de aprendizado e desenvolvimento da inteligência. Então, quando nós começamos a olhar por esse parâmetro, nós vamos percebendo que a reencarnação ela é uma necessidade básica na lei do progresso, do princípio inteligente e depois do indivíduo, que é o espírito. Dessa forma, o ser humano da Terra foi realizando suas conquistas, desenvolvendo tanto a sua compleição física quanto a modelação do seu caráter. Chegando então, devido à lei, na condição, né, de sapiens sapiens, que é atual, que é a nossa condição atual. Quando a sua estrutura comportava ampliar o nível de informações através da captação de valores morais e conduta condizente com a sua compreensão. Então, na medida que nós vamos ampliando o nosso senso moral, nós vamos ampliando também o nosso senso de compreensão. Quando atingiu esse ponto, essa espécie, que é o sapiens sapiens, ou quando atingir, então será o corolário intelectual. Então, quando o ser humano quando o ser humano atingir um determinado ponto na sua capacidade de discernimento, o mecanismo do raciocínio, pensamento, então, quando ele atingiu esse nível, ele começou a governar. Foi dado a ele a condição de ser governante, de começar a ter a liderança sobre os demais. E isso aconteceu há aproximadamente 6.000 anos, naquilo que nós conhecemos, que ficou conhecido na história como a civilização da Suméria. Dali em diante, nós podemos mapear os passos do homem na história da humanidade. Tem como nós registrar, porque tem registro de tudo isso. Pode ter um erro de data, um pouquinho para mais, um pouco para menos, mas está tudo registrado. E num aprendizado contínuo, chegamos aqui onde nós estamos, nesse momento. 2020, meio do ano já, né? Entramos em junho. E aí que nós vamos novamente pensar sobre a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é liberdade, autonomia, autogoverno, independência. Temos que aprender a dominar tudo isso. Não estou falando nós, os espíritas, ou um povo específico. Estou falando de um contexto maior. A inteligência humana tem que chegar nessa, digamos, atualização daquilo que é exigido para que nós possamos passar para um outro nível. Raciocínio é o exercício da razão pela qual se procura alcançar o entendimento de atos e fatos, se formulam ideias, se elaboram juízos, se deduz algo a partir de uma ou mais premissas. O raciocínio nós já temos sim condição de desenvolver. Raciocínio é o exercício da razão pela qual se procura alcançar o entendimento de atos e fatos. E aí se formulam as ideias, se elaboram juízos que deduz algo a partir de uma ou mais premissas. A razão é a faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar a inteligência. Vejamos, aprender é uma coisa. Aprender, quando você olha e a informação vem para você. E aí, compreender é introjetar a informação para dentro de você e fazer uso daquele aprendizado, porque você compreendeu todo o contexto. Ponderar daí sim é usar o raciocínio, né? Ponderar é usar o juízo não de julgamento, o juízo.
o juízo, isso é certo, isso é errado. E aí vem a inteligência. Tudo isso, então, faz parte da elaboração do ser humano. Tudo isso faz parte do tanto que o homem já evoluiu em suas diversas reencarnações. Muitas pessoas às vezes imaginam que já reencarnaram poucas vezes, ou que vão reencarnar em outros mundos, saindo dessa última encarnação. E não é bem assim. Nós estamos num exercício muito grande e o mundo está nos cobrando isso. O momento nos cobra isso. E como nós vamos fazer isso? Através da nossa capacidade, de poder de escolha, que é o livre-arbítrio. Ainda nós temos o poder de escolha, mas já é o rudimento do livre-arbítrio, o raciocínio e a razão. E voltamos novamente lá para a questão 115 do Livro dos Espíritos, que todos, sem exceção, nós fomos criados simples e ignorantes. E estamos há muito tempo, olha, vamos colocar a data que foi fechada academicamente pelos cientistas, 7 milhões de anos nesse processo de aprendizado. Quando nós chegamos nesse momento aqui, nessa condição de ser pensante do Homo sapiens sapiens, então nós já podemos, sim, nós já podemos depreender de tudo aquilo que foi explicado dentro da evolução, né, nessa esteira da evolução. E nós vamos entender uma coisa bem importante. Jesus veio falar para esse homem que abriu-se para essas questões, que está querendo exercer o livre-arbítrio, que está usando o raciocínio e a razão. Quando nós temos essas três qualidades aliadas uma à outra, nós vamos entender melhor o que Jesus deixou como rota segura de caminhada e vamos elaborar cada vez mais o bem em nós. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço. Permaneço na sala 30 minutos para eventuais dúvidas e até a próxima.